Muito boa noite a toda a rede da Resistência nesta segunda-feira, que está aqui acompanhando o nosso programa Múltiplas. E essa noite vamos discutir a desigualdade de gênero e a violência contra as mulheres. E para fazermos esse debate, convidei algumas lideranças muito especiais, mulheres dedicado a sua vida e a esse trabalho militante em defesa de outras mulheres. Quero começar aqui apresentando, então, a Ariane Leitão, que é advogada, que trabalha na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e que coordena hoje a Força Tarefa contra o Feminicídio. A nossa querida Télia Negrão, a Télia que representa aí o coletivo feminino plural. A Télia tem uma longa história e trajetória também na luta feminista no nosso estado, e a Télia também integra hoje a articulação do Levante Feminista contra o Feminicídio. A Anne Cruz, nossa companheira, lá de Livramento, Anne. A Anne, que já foi nossa diretora nacional de políticas para o enfrentamento à violência contra a mulher, foi coordenadora do Disque 180 na nossa SPM, na nossa Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. E a Anne também hoje está integrando esse movimento do Levante Feminista contra o Feminicídio. A Karen Lozzi, que é bióloga, assessora aí o deputado Edgar Preto na Assembleia Legislativa, mas é a coordenadora do Comitê Impulsionador do ReForShe no estado do Rio Grande do Sul, do Eles por Elas. E não falei a formação da Télia. A Télia é jornalista, né, está também nessa estrada há bastante tempo, e a Ariane, que também eu não dei a principal função que a Ariane já teve nos representando no Rio Grande do Sul, que foi a nossa secretária estadual de políticas para as mulheres. Então, muito bem-vindas, gurias, ao programa Múltiplas. Temos aqui uma audiência bem importante, estamos com uma rede colaborativa hoje muito especial, de vereadoras, né, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, da nossa Secretaria de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul. Também estamos aqui com o Movimento Sem Terra junto conosco, Mídia Sem Terra, Juventude Sem Terra. Então, na sequência, eu vou falando dessa nossa rede colaborativa, mas já cito aqui a nossa vereadora Laura Cito, as nossas vereadoras Josi Aquino, de Tupanciretã, a nossa vereadora que nos acompanha aqui sempre em todas as lives, a nossa querida Paula Inajá de Charqueadas, todas elas muito comprometidas com esta nossa luta. Então, muito bem-vindas. Para iniciarmos o nosso programa dessa noite, eu queria que vocês falassem brevemente um pouco dessa trajetória de militância e de trabalho com o tema, né, com o feminismo e com o enfrentamento da violência. E para começar, então, eu queria chamar a Ariane, que foi nossa secretária de Estado aí de Políticas para as Mulheres e que hoje está coordenando a Força-Tarefa contra o Feminicídio da Assembleia Legislativa. Bem-vinda, Ariane. Obrigada, Miziara. Boa noite a todas queridas aqui da bancada virtual. A Télia, a Anne, a Karen, minha colega, estamos direto trabalhando juntas agora. Quero te saudar, Miziara, pela iniciativa aqui do canal, pela iniciativa insistente e permanente de fazer, né, um canal de comunicação, uma ferramenta de comunicação. Isso é tão importante, acho que a gente precisa exercitar isso, os nossos parlamentares, as nossas lideranças, enfim. E eu acho que é um ótimo exemplo para a gente poder estar colocando os nossos temas na roda, fortalecendo essas redes colaborativas mesmo, como tu disse, né, Miziara, de outros vereadoras, vereadores, as nossas lideranças mesmo. Isso é muito importante, eu fico muito feliz e agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui no canal da Resistência. Bem, a primeira parte é para apresentação, então eu sou Ariane Leitão, né, atualmente coordeno a Força-Tarefa de Combate aos Feminicídios na Assembleia Legislativa,
junto com o deputado Edgar Preto, o deputado Jefferson Fernandes. É um trabalho que a gente já vem fazendo desde o ano de 2019, quando nós assumimos, através da presidência do deputado Jefferson, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos, né? Nós saímos, então, da Comissão de Direitos Humanos e fomos para lá, e eu costumo dizer, Télia, que os temas de direitos humanos nos acompanharam, porque, sem nenhum demérito, obviamente, né, o deputado que assumiu lá depois, longe de mim, mas os movimentos sociais acabaram acompanhando o nosso trabalho e se sentindo, vamos dizer assim, representados por nós e nos procuraram para dar continuidade a alguns temas. E um dos temas, um dos primeiros temas que chegou na minha mesa como coordenadora da Comissão de Segurança naquele momento foi exatamente o aumento dos feminicídios. Um tema que a gente já vinha tratando desde 2017, 2018, e que 2019, então, a gente tem um boom, né, deste processo, um aumento considerável, e nós nos vimos, eu e o deputado Jefferson, e todas as nossas colaboradoras, os demais deputados, o deputado Edgar, a deputada Sofia, Luciana, são vários deputados e deputadas que auxiliam, a Sofia, acho que eu já falei, nós nos vimos, então, obrigados, não, mas na responsabilidade de se movimentar, de fazer alguma coisa. Né? E aí nós montamos essa força-tarefa que no início teve um nome meio para se contrapor àquelas forças-tarefa de Araque, lá do Moro, né? Para nós mostrar que o que é realmente uma ação de segurança pública, que envolve o parlamento, mas que envolve especialmente o movimento feminista, o movimento de mulheres e os poderes instituídos no Rio Grande do Sul, como uma rede, para a gente poder dialogar, para a gente poder discutir alternativas para a situação do enfrentamento à violência contra as mulheres, contra as meninas, contra os dependentes dessas mulheres. A gente vem insistindo nesse debate e vem dando resultados positivos, né, Misiara, para encerrar. Não é, obviamente, a gente não está no executivo, nós não temos a caneta, nós não temos valores, né, para aplicação, que era o que a gente gostava muito de fazer no tema da secretaria, que todas vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com o nosso projeto, seja com a Márcia Santana, seja comigo. Então, mas é uma alternativa que nós achamos para colocar o tema da vida das mulheres na pauta prioritária do debate público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, para a apresentação, eu acho que é isso, aí a gente vai falando durante a live. Muito obrigada, Ariane. A Ariane que teve aí um trabalho muito importante, a nossa Secretaria de Políticas para as Mulheres, da qual a Anne fez parte na primeira gestão, né, no governo Lívio Dutra, né, Anne? Foi da primeira coordenadoria de políticas para as mulheres no Rio Grande do Sul. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, então, Anne Cruz, da tua trajetória, dessa trajetória feminista militante e desta luta pela superação aí da violência de gênero. Boa noite, Misiara, obrigada pelo convite, demais companheiras aqui, a Ariane, a Télia, a Karen, pela oportunidade da gente estar aqui, então, tratando deste tema que nos é muito caro, né? Então, para nós que somos mulheres e que nos forjamos na militância como feminista, na vida toda praticamente, né? Então, como você disse, eu fui uma das coordenadoras no governo Lívio Dutra em 1999 até 2003, quando então eu fui participar também compor a primeira Secretaria de Política para as Mulheres no governo Lula. Então, essa experiência no governo do Estado e no governo federal é da onde eu trago, então, todo um olhar da execução da política pública e com a garantia de poder dizer que nós fizemos muitas ações, porque é daí que nasce essa certeza de que quando a gente faz uma gestão pública voltada para o público, e no caso aqui nós vamos discutir a questão das mulheres e das mulheres em situação de violência e daquelas que não estão mais aqui, que já chegaram até o final, que é a questão do feminicídio, a gente sabe então que quando se gesta política pública com recursos públicos para os públicos definidos, onde há um planejamento, onde há uma escuta da sociedade civil organizada e, fundamentalmente, do movimento de mulheres, a gente sabe que os recursos chegam e chegam na ponta e isso faz a diferença. Então, essa trajetória que a gente tem na gestão pública
e fui me especializando fundamentalmente na questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, tanto que no último ano do governo Dilma Rousseff, eu coordenei a Central 180, que foi um grande aprendizado e foi, assim, de tamanha importância que, dali daqueles dados do sistema que nós operávamos diante de uma Central 180 de caráter nacional e internacional, foi que saiu informações importantíssimas para que a gente viesse a aprovar no Brasil a lei do feminicídio em 2015. Dali em diante, a Central também se transformou em Disque Denúncia, e foi a partir ali daquela gestão de 2015, 2016, no início do Disque 180, que nós começamos a dialogar lá na ponta com a segurança pública e com o Ministério Público para o recebimento dessas denúncias. Isso foi naquele momento. Hoje, passado tantos anos, a gente já nem sabe mais como é que estão essas denúncias, porque a gente sabe que muitos recursos não estão sendo executados para que isso se efetive. Então, hoje eu vivo em Santana do Livramento como uma militante que sempre fui, né, do outro lado agora, né, estou na sociedade civil, contribuindo com as mulheres brasileiras e aqui no estado do Rio Grande do Sul e na minha cidade para enfrentamento do feminicídio na campanha do Levante Feminista, porque quem mata uma mulher mata a humanidade. A gente crê muito nisso, então a gente quer evitar uma morte que seja, a gente quer fazer o possível para que isso não ocorra. Muito obrigada, Anne, muito importante, né? Todas as vidas têm muito valor, né? E a gente conseguir evitar uma morte, um feminicídio, isso é um ganho para toda a coletividade. Eu acho que isso é muito fundamental. Eu quero citar algumas pessoas bem importantes que estão na nossa audiência, a companheira Tânia Giordano, que é uma mulher aguerrida de luta lá das mulheres de Caxias do Sul, a companheira Nívia Pinheiro, que é lá do Maranhão, de São Luís do Maranhão, também nossa companheira lá da direção do nosso partido, a Helena de Jaguarão, a Núcia de Santa Maria, que me acompanha desde a época que fui vereadora em Santa Maria, Núcia sempre junto nas nossas lutas feministas, né, Núcia? A Leoneide Gregori, que também é uma militante do CEPER Sindicato, a Paula Leal de Itacurubi, a Carmen lá de Salvador, da Bahia. Então nós temos uma audiência bem diversificada, viu, gurias? Temos gente de todo o Brasil. De vez em quando dá uma chegada aqui o nosso pessoal dos núcleos do PT no exterior, o pessoal de Londres, de Madrid, geralmente nos acompanham aí da Itália, de Verona, a Judita, daqui a pouco ela está aí com a gente, e a Nara também. Então, queria, antes de passar aí para a Télia, falar também que hoje é o dia 28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIA+, um dia de lutas. Na segunda-feira passada, nós tivemos uma live muito linda aqui, com a diversidade de lideranças que atuam nessa pauta. Estava a nossa secretária nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira, a nossa vereadora Lins Robalo, lá de São Borja, esteve conosco na segunda-feira passada. Tratamos um pouco desse tema também da violência política de gênero, com esse recorte aí, com essa intersecção da diversidade sexual e da questão racial na violência, né, influenciando a questão da violência. A Rose também Dias, né, que é a nossa liderança aí da Organização das Mulheres Lésbicas no Brasil. Foi uma bela live, e o nosso secretário Douglas, que é o secretário estadual LGBT do PT aí do Rio Grande do Sul. Então, hoje, 28 de junho, eu quero, né, homenagear a toda a comunidade LGBTQIA+, por sua luta, pelo direito de ser, pelo direito de existir, pelo direito a uma vida sem violência, uma vida plena, com direitos e sem violência. Quero chamar, então, a Télia Negrão, né? A Télia, uma militante feminista de muito tempo, também estou bastante na questão do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, na questão da saúde das mulheres, e agora a Télia está com o Coletivo Feminino Plural, que já tem uma caminhada grande, o Coletivo Feminino Plural, aí, na afirmação dos direitos das mulheres, agora está também ajudando aí na organização do Levante Feminista contra o feminicídio no Rio Grande do Sul.
Palavra contigo, Télia. Bem-vinda. Muito obrigada, Misiara. Agradeço muito o convite. Uma saudação aí às companheiras, Anne, Karen, Ariane, a todas as companheiras e companheiros que estão nos assistindo nessa live, né? E saudar a iniciativa, né? Principalmente na data de hoje, em que é dia de celebrar a possibilidade das pessoas terem uma existência digna a partir das suas escolhas, né? Do seu modo de viver, do seu modo de perceber a vida, de viver a sua amorosidade, a sua sexualidade e a sua cidadania, né? Quero dizer que eu tenho uma trajetória longa, né, no movimento feminista, porque comecei muito jovem e já sou velha, então tenho uma história bastante construída no ativismo feminista. Atuei em muitas áreas, tanto como jornalista, como cientista política, quanto pesquisadora, mas, assim, o que dá muito significado à minha vida é o ativismo feminista, né? E eu tenho conseguido manter esse ativismo ao longo de uns 40 anos da minha vida já, tendo estado em inúmeros lugares, né? De organizações locais até organizações internacionais. Eu atualmente integro a Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe, né, que é uma rede muito extensa, que trabalha com a questão da violência de gênero fortemente, né? Por essa rede e por ser uma época coordenado a Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, eu pude coordenar uma campanha internacional chamada Campanha Ponto Final na Violência contra Mulheres e Meninas, né? Que foi uma experiência muito inovadora, uma parceria com a Oxfam, que nos permitiu trabalhar uma campanha de enfrentamento à violência que tinha como foco as mudanças culturais, as mudanças comportamentais, em diálogo com a sociedade. E foi uma experiência tão exitosa no Brasil que a gente acabou ganhando um Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Então, eu carrego na minha história, assim, esse orgulho de ter recebido do presidente Lula, né, um Prêmio Nacional de Direitos Humanos por uma campanha de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. É o que mostra o caráter dos governos, né? Quer dizer, tem governos que amam as mulheres, tem governos que odeiam as mulheres, como esse que nós estamos submetidas hoje no Brasil, que sai em breve, consigamos removê-lo democraticamente, né? Porque não é possível a gente continuar vivendo num país com tanta violência social, violência econômica, violência política, violência de gênero, violência racista, ou seja, homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, né? Nós temos que superar esse momento nessa história do Brasil. Eu integro uma organização chamada Coletivo Feminino Plural, que ajudei a fundar há 25 anos atrás, aqui em Porto Alegre, e também, pelo trabalho com essa organização, eu tive a oportunidade de ajudar a fazer a implantação de um centro de referência para mulheres em situação de violência no município de Canoas, em que o coletivo se encontra já há 10 anos à frente desse serviço, com uma interrupção de 1 ano apenas, que ficou fora, e depois retornou, e ao longo dessa trajetória já atendeu mais de 8 mil mulheres, né? Então, na construção de metodologia com perspectiva de gênero, na introdução de tecnologias novas para trabalhar a violência contra as mulheres, né? E hoje, inclusive, com adolescentes também. E, junto, no período em que a Ariane esteve na Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Coletivo Feminino Plural também teve a oportunidade de elaborar, né, a proposta de planejamento integral básico para a implementação do Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Rio Grande do Sul, de realizar um belíssimo levantamento
né, das conferências, uma história das conferências de políticas para as mulheres, de fazer um balanço das políticas e serviços para as mulheres no Rio Grande do Sul, enfim, uma oportunidade de ouro, né, para a gente também se constituir enquanto parcela da sociedade que pensa as políticas públicas, que debate as políticas públicas. Nós vivemos num momento particularmente difícil no nosso país, em que é preciso juntar todas as energias, e há 2 anos atrás, né, eu passei a integrar a Frente Feminista Antirracista na Câmara Federal, que também é um espaço muito importante, porque estou lá por uma rede nacional, que é a Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Então, é como se a gente tivesse em diversas miradas, né? Estamos no levante feminista contra o feminicídio, a gente está na frente feminista antirracista, dentro de um lugar do parlamento, está no coletivo feminino plural, hoje mais como uma colaboradora, né, do coletivo, mas conseguindo, assim, também perceber as coisas de um foco mais local, e desse jeito a gente contribui, né, para o enfrentamento desta que é a pior tragédia, né, para as mulheres, que é a violência, em especial a violência, o feminicídio, que é a violência fatal, né, que retira a vida das mulheres e que enluta famílias, faz orfandade e produz tragédia na sociedade, produz tristeza e luto, né? E que piorou nesse período de pandemia, mas isso é assunto para a gente refletir daqui um pouquinho. Muito obrigada. Muito obrigada, Télia. A gente está com a nossa audiência aí, pessoal muito querido, pessoal amigo querido, alguns homens também que nos acompanham sempre aqui no Múltiplas, nosso querido Júlio Lima, lá de São Cepé, companheiro Rômulo, lá de Santiago, Rômulo que tem um canal e um programa muito interessante que se chama Boteco Político. Fiz uma participação na última sexta-feira lá no Boteco Político do Rômulo. Bem-vindo, Rômulo, aí na nossa audiência. Quero chamar, então, a minha amiga querida, esta bióloga que assumiu aí a luta feminista numa dimensão um pouco diferente, né, Karen? E eu queria que tu falasse um pouco aí dessa história, dessa trajetória. Bem-vinda, Karen Loss. Obrigada, Miziara, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com as minhas companheiras queridas de luta, de caminhada, com a Télia, com a Ariane, com a Anne, contigo, para discutir esse tema que é tão caro para nós, que é a igualdade, a construção da igualdade de gênero e a violência que nós sofremos. Eu sou filha de militante feminista, então me considero feminista desde de pequena, desde criancinha. A minha formação de bióloga me proporcionou trabalhar com educação popular, com educação de jovens e adultos, e, num certo momento, na assessoria parlamentar, né? Desde 2011, eu trabalho com o deputado Edgar Preto, na Assembleia Legislativa, fui colega da Anne, que também trabalhou lá conosco, assessorando a deputada Ana Afonso, sou colega da Ariane, já fui colega da Mise, que também já esteve por lá, e o deputado Edgar, em 2011, recebeu um pedido do movimento feminista para que o mandato fosse uma ferramenta, né, na luta pelo fim da violência contra as mulheres, principalmente para fazer o diálogo com os homens. Então, lá em 2011, criamos essa frente parlamentar. O lançamento da frente foi com a presença da nossa ministra, na época, Irine Lopes. A Télia, desde o início, trabalhando junto conosco na frente parlamentar, nós constituímos um grupo de trabalho, né,
com várias companheiras que na época estavam no governo do estado, em outras estruturas, né, além da Secretaria de Política para as Mulheres. A gente pode dizer que a gente tinha um governo que trabalhava, que tratava a questão de gênero também de uma forma transversal, né? Chegamos ao momento em que, vamos dizer, o slogan do governo era igualdade, né? Então, a diferença do slogan do governo atual e do governo passado, que nem a linguagem inclusiva de gênero leva em consideração, né? Diz que é o governo de todos, e nós não estamos incluídos aí, né? Em 2013, o Edgar foi convidado pela nossa ministra Eleonora Menicucci para compor uma comitiva que foi até a CSW, para discutir como incluir os homens nessa pauta da construção da igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres. E foi graças à Télia que o Edgar conseguiu fazer uma fala lá na ONU, representando a nossa comitiva brasileira e apresentando o trabalho que a gente vinha desenvolvendo aqui no Estado. Daquele encontro, né, que acontece todos os anos para discutir a situação das mulheres no mundo, a CSW, é que nasceu o movimento Eles por Elas, que o Edgar foi convidado para ser membro do Comitê Nacional Impulsor, e em 2016 nós pedimos autorização para o ONU Mulheres, para a gente, então, construir um comitê gaúcho, porque a gente tinha já acumulado uma série de experiências muito legais aqui no Estado, e a gente achava que podia potencializar essas experiências. Uma delas, né, vamos dizer, a primeira campanha que nós participamos aqui no Estado foi essa lembrada pela Télia, que era ponto final na violência contra as mulheres. E então, em 2017, constituímos o comitê, Misiara, e eu fiquei de coordenadora executiva, né, mobilizando, organizando, chamando as entidades a participar, construindo campanhas, projetos, né, que a gente tem bastante orgulho dos resultados que a gente tem alcançado. Depois eu vou falar um pouco da nossa campanha da Máscara Roxa. Muito bom, Karen. Eu tive uma queda aqui, não sei, nunca tinha acontecido isso. Saí da sala, caí da sala, mas voltei rapidamente. Eu acho que não deu nem para perceber. Mas tem muita gente legal aqui. Quero fazer um registro muito especial. Vocês sabem que eu fui vereadora 2 mandatos em Santa Maria, sou militante feminista desde os meus 13 anos, né? Lá em Santa Maria criamos vários grupos, participei da criação de vários grupos lá feministas, do MMS, Movimento da Mulher Santamarense, né, das Mulheres em Movimento, vários grupos no DCE, na cidade. E a gente depois, quando ganhamos lá a prefeitura, também fui secretária de município de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos. E lá eu desenvolvi um trabalho muito na formação em direitos da criança e do adolescente com um grupo de adolescentes bem aguerrido. E uma dessas adolescentes cresceu e está aqui. Hoje uma universitária está nos acompanhando, é a Miriam Alvarenga. Hoje ela coordena um coletivo que se chama Metamorfose, que é um coletivo de estudos de gênero lá na Universidade Federal de Santa Maria. Ela está nos acompanhando aqui. Então, muito bem-vindo, uma alegria, Miriam, poder compartilhar essa caminhada toda aí contigo, uma alegria ver que a gente semeia e que colhe frutos, né? E temos gerações aí que já seguem a luta, né? Para além de nós, acho que isso é muito importante. Mas, gurias, o tema, né, da nossa live é sobre a questão da desigualdade de gênero. Qual a relação dessa desigualdade de gênero com o tema da violência contra a mulher, da violência doméstica e com o feminicídio? E de que forma essas desigualdades, ela também vai impactar de forma diferente mulheres, né, que sofrem com outros marcadores de opressão, como a questão da raça, a questão da diversidade sexual e a própria condição de deficiência física, né?
Então, eu queria iniciar por ti, Télia, que tu falasse um pouquinho na tua visão, como isso tudo se interrelaciona. É um tema bastante desafiador, né? Essa questão que você coloca aí me parece assim que está nos nossos fundamentos, né? Numa perspectiva de uma visão histórica, né? A gente pode escolher qualquer momento da história para começar a contar uma história, né? A gente pode escolher o caminho, né, que a Silvia Federici aborda, né, na Bruxa e o Caliban, né, para demonstrar que desde dos primórdios, aí, antes mesmo da sociedade capitalista, né, lá no período medieval, já se percebe um lugar das mulheres, que o corpo delas sendo disputado, o domínio do corpo, da vida das mulheres, da experiência humana sendo desapropriada das mulheres, a partir de fundamentos religiosos. Nós tivemos a experiência de toda a caça às bruxas por razões religiosas, tivemos a disputa do espaço, do conhecimento, né, que era detido, né, era o que dava o poder às mulheres pelo conhecimento dos astros, da natureza, do corpo das mulheres e da reprodução. Isso vai sendo desapropriado na medida em que a ciência vai se estabelecendo, que os novos fundamentos econômicos vão se instalando na sociedade, e nós ingressamos daí na sociedade capitalista num lugar já de desigualdade. E temos vivido essa desigualdade ao longo dos séculos. Ela se transforma, né, num fundamento que dá os elementos da cultura que se reproduz na sociedade. Ela caminha junto com o processo de expropriação do trabalho de toda a sociedade, mas, em especial, da expropriação do trabalho das mulheres, porque o trabalho das mulheres, que é o chamado trabalho reprodutivo, dentro da divisão sexual do trabalho, é o trabalho sem valor. Então, as mulheres entram nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, né, de 300 ou 400 anos, numa situação de inferioridade e que vai sendo entrecruzada por outras formas de desigualdade da sociedade. Então, junto à expropriação do conhecimento das mulheres, dos saberes das mulheres, da invisibilização do trabalho das mulheres, com depois a expropriação também do trabalho da mulher fora de casa, pela dupla jornada, salários desiguais. Isso vai dando aquilo que um sociólogo brasileiro, que eu admiro muito, que é o José Murilo de Carvalho, mas nós também tivemos a Eliette Safiotti, que usava os mesmos fundamentos, que dizia que o patriarcalismo, o escravismo e o patrimonialismo são 3 elementos fundantes da sociedade brasileira e que colocaram as mulheres num patamar de profunda desigualdade, né? Ela pode ser vista hoje tanto do ponto de vista do poder político, em que as mulheres ainda vivem numa situação não só de desigualdade, violência, de muita violência sofrida pelas mulheres, até nas relações domésticas, familiares, de afeto, né, em que as mulheres são assassinadas em todas as vezes que elas decidem, né, na maioria das vezes, todas as vezes que elas decidem dar um novo rumo à sua vida, né? E então nós temos, assim, um verdadeiro dicionário de violências e a demonstrar todos os dias para as mulheres que elas são desiguais, que elas não têm direitos, de que elas têm que se conformar com esse lugar na sociedade. E nós tivemos, desde o que foi
a tentar demonstrar que tudo isso estava errado, a desconstruir a própria ciência, a questionar a ciência e a reivindicar um lugar de igualdade na sociedade. Então, nós mulheres, né, quando dizemos que as desigualdades, né, caminham, né, junto à violência, a gente quer dizer que tanto a desigualdade produz violência, quanto a violência reproduz desigualdade. Porque ela acaba passando a ideia para o conjunto da sociedade de que as mulheres têm menos valor, a vida das mulheres tem menos valor. Então, eu acho que desigualdade e violência são duas faces da mesma moeda, né, que uma retroalimenta a outra. Então, não tem como enfrentar a violência se a gente não enfrentar desigualdade econômica, social, política, cultural, a desigualdade do corpo, a desigualdade de sermos como quisermos ser. Então, as coisas estão juntas. Muito obrigada, Télia. É muito importante isso, né? Essa inter-relação aí entre o tema da desigualdade e da violência. Anne, como tu enxerga isso na sociedade brasileira, né? Tu que coordenou esta área, né, do enfrentamento à violência aí no Brasil. Então, o que você traz, Misiara, é extremamente desafiador, né? Porque acho que você vai ter que ter mais programas para a gente poder dialogar sobre isso. E, resumidamente, né, concordando plenamente com o que traz. Essa é a mesa 1 deste tema. Teremos... O que traz a Télia pleno acordo, né, e de toda a experiência que a gente tem, assim, eu lendo os dados hoje, assim, para situar um pouco de onde eu estou, eu quero dizer para vocês e para quem está nos assistindo, fundamentalmente para os homens, compreenderem do que nós estamos falando, né, não vou trazer aqui uma fala muito do ponto de vista sociológico, que também é a minha área, né, eu venho também das ciências sociais, mas só para retratar, assim, no ano passado, do que nós estamos falando? No ano passado, em Santana do Livramento, nós tivemos uma média de 1 estupro por mês. Agora eu fui ver os dados antes da gente entrar aqui, nós já temos 5 estupros em 2021, de janeiro até agora. Continuamos com a mesma média. Então, quando a gente vai falar de desigualdade de gênero, qual é o homem que tem medo de sair à rua e ser estuprado, ser violentado, ou que uma mulher passe a mão na bunda dele ou pegue nos peitinhos dele? As mulheres vivem isso cotidianamente. Quer dizer, nós tivemos no ano passado um caso por mês. A gente sabia que no mês uma mulher ia ser estuprada aqui em Livramento. E nós continuamos com a mesma média, ou seja, quem vai ser a vítima esse mês? Das que foram na delegacia denunciar. Então, quando nós falamos, isso muito nitidamente, assim, dessas desigualdades de gênero, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando desse medo de sair, desse medo de, quando conseguir uma vaga de emprego, ter um salário à altura do cargo que nós vamos ocupar. Se, ao ter uma relação, eu também não vou sofrer nenhuma violência, eu não vou ser perseguida, eu não vou ter o meu celular perseguido, pego para, né, sendo observado, sendo cuidado. Isso tudo, as mulheres, elas convivem com essas questões cotidianamente. E outro dia, conversando também sobre este tema, eu dizia, foi numa formação até que a gente fez ali para o Centro Jacobina, em São Leopoldo, na sexta-feira que eu participei, que as companheiras lá do centro queriam muitas informações sobre essa questão dos dados, das estatísticas. Eu me preparando para essa aula, para essa formação, eu lembrei de quando nós discutíamos ainda na SPM essa questão, que é a questão de tratar o tema da violência contra as mulheres como um tema
como um crime de tortura. Os dados que nós víamos, que nós estudamos na Central 180, davam conta de que, se todos os dias as mulheres sofrem violência, esses eram os relatos delas, se todos os dias elas, porque elas eram perguntadas sobre isso na hora que a gente recebia a ligação, se todos os dias elas sabem que aquela noite o sentimento é de não amanhecer viva, se todos os dias ela sofre esse tipo de abuso, de violação, de cárcere privado, esse crime da violência contra as mulheres deveria ser tratado como um crime de tortura e, portanto, também ser punido a esta altura, né, como tortura, porque o que as mulheres vivem nessa situação é exatamente isso, essa sensação de que de hoje ela não vai passar, essa sensação de que como que eu saio essa hora, eu posso ser violentada, essa sensação de que se eu saio com uma saia curta ou um decote, eu vou ser também violentada por conta disso. Então, quando nós tratamos dessas desigualdades, será mesmo que a gente não tem saída em relação a isso? São questões que eu venho estudando, me perguntando, questionando também. E, para mim, nós temos, e eu vou trazer aqui uma fala de quando tive o grande prazer de conhecer o nosso grande José Paulo Bisol, e Bisol dizia, e está muito recente porque eu tenho lembrado muito de quem foi Bisol para mim, uma das grandes coisas que ele falou assim, que me marcou e que marca até hoje, que é o seguinte, Bisol dizia, nós, isso naquela época, né, do governo Olívio Dutra, enquanto secretário de Segurança Pública, ele dizia, tratando desse tema, ele dizia, nós vivemos uma sociedade de espetáculo. Não é possível que uma sociedade que vê as mulheres sendo violentadas, sendo mortas, assista sem achar que isso não é da conta deles. Se eu vejo uma mulher nessa situação, se eu ouço uma mulher gritando, pedindo socorro, se eu vejo um caso, como que eu não denuncio? Como que eu vou ficar só olhando isso? Nós estamos vivendo uma pandemia, mais de 500 mil mortos, e nós temos aqui dados que dizem de processos de Lei Maria da Penha, isso ainda em 2018 nós tínhamos mais de 1 milhão de processos parados no Poder Judiciário. Isso não é da conta da sociedade? Então, quando a gente fala dessas desigualdades, é exatamente disso. Por que esses processos não andam? Por que muitos juízes e juízas julgam também com a cabeça machista, patriarcal, capitalista, como bem trouxe para nós a memória, a fala da Télia? Então, essas questões, elas têm que ser dadas conta pela sociedade, a sociedade tem que dar conta disso, tem que se dar conta disso. Aí, quando falamos de medidas protetivas de urgência, a medida protetiva de urgência que nós temos que ter é a consciência, é a tomada de consciência pela sociedade que está de espetáculo, está assistindo isso. No momento que essa sociedade parar de ser uma sociedade de espetáculo e se der conta de que ela é cúmplice desses crimes, dessas violências, como que eu vou ficar tranquila sabendo que teve 5 estupros na minha cidade e que esse mês vai ter mais um e que mês que vem vai ter outro e nós ficar assistindo? Então, para mim tem 2 grandes saídas, que é a educação e a reeducação dos homens. A educação da sociedade e a reeducação desses homens. Nós temos que reeducar esses homens. Eu tenho para encerrar, eu tenho um sobrinho que tem 4 anos de idade. E outro dia, recolhendo a roupa do varal, eu disse, vamos fazer a divisão sexual do trabalho doméstico. Ele perguntou, o que é isso, tia? Eu expliquei. E então ele entendeu o papel dele, que ele não tem que ajudar a mãe dele, que ele não tem que ajudar a avó, ele tem que fazer a tarefa dele, que é dividir essa questão dentro de casa. Alguém lavou, alguém recolheu, alguém tem que dobrar, alguém tem que guardar. E se nós não começarmos com esses meninos, com essa geração agora, vai ser tarde. Muito bom, Anne.
Acho que ficou quente aí para ti, Karen, de falar sobre essa questão da reeducação dos homens, né, nesse contexto, exatamente. Como é que nós podemos fazer com que os homens sejam aliados dessa luta? Eu acho que isso é bem importante. Fala um pouquinho aí. Então, esse é um dos objetivos do movimento Eles por Elas, do Reforchi, é trazer os homens como aliados da luta feminista, né? Que não tentem protagonizar as lutas das mulheres, né? Porque eles já têm voz, eles já têm espaço, né? Já têm privilégios que cheguem, né? Mas o movimento Eles por Elas tenta sensibilizar os homens para serem parceiros nessa luta. E uma das pautas do Eles por Elas é justamente isso que traz a Anne, né? A reeducação dos autores de violência. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma experiência, eu vou dizer, embrionária ainda, né? Junto do Judiciário Gaúcho, que é um trabalho feito pela doutora Madiele Franz, desde 2011, que começou em Porto Alegre, mas foi se espalhando pelo Estado. Nós entendemos que esse trabalho de reeducação de autores de violência, ele deve ser feito pelo Estado, né? O Estado tem que proporcionar esse serviço público, porque onde existe esse tipo de política pública, a reincidência dos autores de violência cai drasticamente. Então, isso está intimamente ligado à redução dos números de violência de gênero. Para além do trabalho com os agressores, né, é necessário fazer um trabalho com os homens adultos e com os meninos. Então, já existem também aqui no Brasil, já de bastante tempo, experiências de grupos reflexivos de homens, né? Nós estamos organizando uma formação pelo Comitê Gaúcho Impulsor do Eles por Elas, com o grupo Memo, que é um grupo carioca, que é o homem escrito ao contrário, justamente para organização de grupos reflexivos aqui no estado. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra já aprovou, pela sua direção, a participação do movimento construindo grupos, núcleos, né, em todo o estado, nos assentamentos, nos acampamentos. Mas com a chegada da pandemia, esse trabalho que nós estávamos fazendo de formação, de organização desses núcleos, foi desestimulado justamente porque no interior, né, nos assentamentos, o acesso à internet não é algo acessível, né, de qualidade. Então, nós achamos que esse trabalho tem que ser feito presencialmente e vai ser feito após a pandemia. Mas, para além disso, além desse trabalho com os agressores e com os homens para que eles se tornem aliados, na fala da Télia, eu me lembrei dessa semana passada, Ariane, da formação que nós tivemos com a doutora Cristina Vieselli, que é uma economista feminista, formada na URGS, e que trata justamente da economia de cuidados, né? E ela diz que o central na desigualdade, né, também é o tempo, porque o trabalho das mulheres não é considerado trabalho, o trabalho não remunerado, né? E ele contribui com 34%, quase 35% do PIB mundial, esse trabalho não remunerado, né? Que é o trabalho do cuidado das crianças, o cuidado com os idosos, a preparação de alimentos, né? A questão de buscar água nos locais onde não tem água potável,
né, de buscar lenha para fazer a comida. Então, ela trouxe algumas reflexões para nós que, para mim, foi um cair de ficha, assim, né? O quanto políticas públicas, como saneamento, também é uma política pública para as mulheres. Porque onde não tem saneamento, as crianças, né, as pessoas da família têm uma predisposição a ficar doente, ter diarreia, né? E quem é que vai cuidar? São as mulheres. Se não tem água potável, quem vai fazer o trabalho de buscar água, né, para trazer para casa, para cozinhar, para tudo, são as mulheres. Então, o olhar realmente transversal que a gente deve ter na construção das políticas públicas, né, olhando especificamente para as mulheres, porque a desigualdade, ela obviamente atinge principalmente a nós, né? Principalmente ainda as mulheres negras. Então, me lembrei do livro, Miziara, né? Que eu estou lendo, que fala se as cidades, né, fossem pensadas pelas mulheres. Então, eu acho que, para mim, a solução para a desigualdade é essa. Nós temos que pensar as cidades, porque elas serão melhores, não só para nós, mas para toda a sociedade. Obrigada, Karen. Eu estava pensando exatamente nisso. Acho que temos dois desafios, né? Primeiro, eu acho que é mais de fundo mesmo, de pensar que democracia é essa, que sociedade é essa que a gente vive, onde as mulheres, de fato, elas são cidadãs de segunda ou terceira categoria, né? As mulheres em geral. E se a gente pensar entre as mulheres, o quanto essas desigualdades associadas ao tema, né, da desigualdade de raça, desigualdade de classe, o quanto isso se agrava mais ainda, porque sem esses recursos todos, né, de políticas públicas, de acesso a direitos, de efetividade de direitos, o quanto as mulheres elas estão hoje numa posição absolutamente subalterna, especialmente mulheres negras, mulheres pobres, por não conseguirem acessar muito da estrutura social. Por exemplo, o acesso à justiça hoje, ele é negado às mulheres, na sua grande maioria, né? O mercado de trabalho, apesar de estarmos nele, ele é tratado também de forma desigual, com remunerações diferenciadas. Então, a violência, me parece, que é esse elemento mais agudo, digamos assim, aquilo que fica mais evidente deste elemento de subordinação que está presente em todos esses espaços, na sociedade, na esfera privada, né, nos arranjos familiares, mas também no mercado de trabalho, no meio político, né, em todos os espaços. Mas a violência, ela é esta face que mostra com uma certa, de forma mais agressiva, digamos assim, a violência agressiva, mas de forma mais aguda, essa distorção mesmo que a gente tem, né, nesta relação entre homens e mulheres na sociedade, essa profunda distorção a partir das nossas diferenças. Em vez das nossas diferenças serem valorizadas, elas são utilizadas para aprofundar essas desigualdades. Então, me parece que se as mulheres não têm o direito ao seu corpo, e eu quero dialogar um pouco ali com o que a Anne trouxe do tema da violência doméstica ser considerada tortura, se as mulheres não têm direito pleno sobre a sua integridade física, sobre o seu corpo, elas serão sempre cidadãs de segunda categoria. Né? Então, isso é para o tema da violência, para o tema do feminicídio, né? Mas também é para outras subordinações, quando a gente trabalha também na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, eu não ser dona de mim, eu não poder me posicionar sobre o meu corpo, né, sobre a minha integridade física, eu acho que é o principal elemento que hoje garante essa desigualdade na sociedade. Mas a Ariane tem uma grande experiência também em termos de políticas públicas. Quando a gente pensa as políticas públicas para enfrentar essas desigualdades, Ariane, é muito importante que a gente compreenda a diversidade das mulheres também na hora de pensar as políticas públicas e as formas do enfrentamento à violência, né? Fala um pouquinho sobre.
a tua experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês todas estavam falando, vai passando um filme aqui, né, na cabeça da gente, de todos os trabalhos aí que a gente já desenvolveu, né, e como eu disse, em parceria com todas vocês aqui, mas para também colaborar com esse raciocínio, né, acho que começar com um elemento importante da gente discutir, né. No final de 2016, foi apresentada uma pesquisa, e a Unesco divulgou essa pesquisa, mas não foi ela que fez, foi uma entidade estrangeira, dizendo que o Brasil é o pior país da América do Sul para ser uma menina, né? E nesta pesquisa, ela apresentava que a questão, especialmente, né, da baixa representatividade feminina na política, do casamento infantil e do baixo índice de conclusão do ensino médio faziam com que o Brasil estivesse nessa posição horrível em relação às nossas meninas, né, ficando atrás de países, ficou atrás da Índia, Costa Rica, Timor-Leste e tudo mais, né? Então, eu começo a minha fala nesse sentido. Eu acho que nós temos que começar do início, respondendo a tua pergunta sobre a diversidade, né? As meninas estão aí como também um dos elementos para a gente começar a pensar isso, porque a consequência virá na vida desta menina quando ela se tornar uma mulher adulta, né? Ou uma jovem mulher, ou uma mulher mais velha, ou uma lésbica, ou uma trans, ou enfim, ou especialmente uma negra, né, uma mulher negra. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a necessidade das políticas públicas, elas são, sem dúvida, o divisor de águas, né, neste processo. Políticas públicas que não existem sem pesquisa, por isso é tão importante os indicadores, esse tipo de pesquisa como foi apresentado, como era tão importante a FEE aqui, que nós trabalhávamos junto, que foi extinta, né? Como é importante nós estarmos com as universidades, como é importante entender, né, que nós não podemos construir políticas públicas a partir da nossa opinião ou somente da nossa ideologia, né? Mas especialmente combinando a ideologia, né, com os números, com os indicadores, com o que as evidências nos apresentam. Por que eu digo isso? Porque agora, também, durante a pandemia, saíram várias pesquisas, né? E a última pesquisa que estava sendo veiculada encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que o principal o principal elemento, né, que faz com que a mulher sofra violência durante a pandemia é a vulnerabilidade social. Né? E como é que nós enfrentamos a vulnerabilidade social? Renda, trabalho, né? Acesso aos serviços públicos de qualidade, porque o terceiro item da pesquisa o primeiro é vulnerabilidade social, o segundo é convivência maior com o agressor, o terceiro é não conseguir acessar a delegacia da mulher, porque o serviço que era ruim está muito pior, né? Então, vocês vejam, isso a gente já falou várias vezes, mas a pandemia desnudou as fragilidades, né, que esta rede de política para as mulheres, que não existe hoje nesse país, né, não tem recurso público para isto. A Lei Maria da Penha não é implementada no Brasil do Bolsonaro, né? Ela é, ao contrário, é para não ser implementada. Né? A Rosário teve que fazer, em nível nacional, uma lei para dizer que a Lei Maria da Penha tem que ser cumprida na pandemia. Aqui nós estamos fazendo um PL 95/2020, fizemos um PL que vai ser votado amanhã, que nós temos um ato na frente da Assembleia, né, liderado pelo Levante Feminista contra o Feminicídio, estão as coordenadoras aqui, a Télia, a Anne, para dizer que nós precisamos de casas-abrigo para as mulheres e para as crianças vítimas de violência de forma emergencial na pandemia, porque a Lei Maria da Penha e tudo que nós organizamos no tempo da secretaria, que inclusive existem decretos, legislações, não são cumpridas. Então,
o elemento central é a exigência das políticas públicas para as mulheres a partir de uma perspectiva transversal que combine, na minha avaliação, eu sempre falo sobre isso, né? Autonomia, emancipação com proteção. Télia não vai daqui a pouco gostar da minha palavra, que é a minha guru das políticas públicas, a Télia, né? Sempre que a gente fala uma palavra, ela não... Ó, mas é que a proteção, né? Não é que nós estamos querendo que o Estado nos tutele, mas é que o Estado precisa entender que, graças à falta de políticas que ele não nos apresenta, nós precisamos dessa rede, e os nossos filhos precisam dessa rede. As nossas filhas, as pessoas que nós cuidamos, aí vem a economia dos cuidados, né? Vejam, os números que foram apresentados pela doutora são absurdos, tá? Países de renda média, as mulheres têm o seu tempo destinado aos cuidados de 46%, 46%, os homens 6,3%. Nos países de renda baixa, ao total, se a gente for fazer uma análise, né, esse de renda média é onde está o Brasil, tá, pessoal? Mas se a gente fizer uma análise, falo muito rápido, né, uma análise geral, né, 41%, as mulheres são 41% cuidando das questões dos cuidados no mundo, sendo inativas, nesse sentido, em virtude desta responsabilidade dos cuidados. Né? Isso fica, para os homens, 5,8%. Então, aí o que a Anne falou lá atrás, né? A divisão sexual do trabalho, a divisão das tarefas, isso é fundamental. A questão da redistribuição das tarefas, e ela falava, né, a doutora, do reconhecimento, ou seja, das famílias. Essa discussão intrafamiliar, ela é muito importante para a gente vencer a violência, dessas legislações que precisam ser aplicadas, algumas melhoradas e outras extintas, como a gente está lutando pela revogação da lei da alienação parental, né, que é uma lei que colocou as mulheres numa condição de subjugação perante o poder judiciário, que a maternidade ela é um elemento de subjugação. Tu é mãe, então tu vai ser punida por ser mãe. E o judiciário aqui, que é nós que mandamos, né? É os homens, é os brancos. Aqui essa lei Maria da Penha não vale, que nem tem juiz que diz, em sala de audiência no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Então, são elementos que, obviamente, né, se unem, mas que acabam todos no mesmo caminho, né, no mesmo fim, que é a necessidade das políticas públicas transversais, que a Karen falava, a importância de nós trabalharmos as políticas públicas a partir de uma perspectiva de feminismo, e quando nós trabalhamos isso, nós falamos de políticas públicas feministas, elas não dialogam com nenhum processo de opressão, porque o feminismo é anti-opressão, né? Nós não queremos reproduzir nenhum tipo de opressão, né? Nós não queremos um Estado capitalista, nós somos anticapitalistas, nós somos antirracistas, então, nenhum tipo de opressão nas políticas que nós construímos, então nós não queremos punir os homens. Nós queremos igualdade entre os meninos e as meninas, para que a gente, desde da escola, né, com os currículos da Lei Maria da Penha, dentro dos currículos da Lei Maria escolares, a Lei Maria da Penha, né, como a deputada Sofia aprovou aqui, mas nós precisamos da implementação dessas leis, pessoal. Né? Nós precisamos, inclusive, um documento que a Télia e o Levante Feminista, quando o Feminicídio apresentaram, né, nós temos várias, na Assembleia Legislativa, nós temos várias leis aprovadas que não são cumpridas. Porto Alegre, da mesma maneira. Eu tive a oportunidade de ser vereadora em Porto Alegre, de ter uma legislação aprovada, das várias iniciativas que eu tive a oportunidade de apresentar lá, que é a divulgação dos números de violência em todos os veículos da cidade de transporte público, táxi. Nunca foi. Eu estou dando um exemplo, claro, da lei que eu sou autora. E quanto isso poderia, por exemplo, diminuir o risco de assédio de mulheres dentro do ônibus,
dentro do táxi, que é um outro lugar horrível, né? Por isso que só se pega Uber. Então, nós precisamos culminar para este fim, né? Disputar orçamento público para implementação de políticas públicas para as mulheres, né? Lembrando que não é uma política segmentada, nós somos a maioria da população desse país, né? Nós estamos aí chefiando quase a metade das famílias desse país, nós estamos chefiando as famílias mais pobres deste país, então nós somos prioridade, sim. Somos prioridade porque nós cuidamos do resto da população brasileira, inclusive, o resto é ruim, né? Do restante, né? E, por último, nós precisamos de mais mulheres nos espaços de poder. Porque a baixa representação política é que faz com que nós estejamos nessa condição, desde as meninas, né? E aí isso a gente deixa para o próximo bloco, porque a gente também vem fazendo esse trabalho na Força Tarefa, né, Anne? Escutando as vereadoras do Rio Grande do Sul, as lideranças do Rio Grande do Sul, sobre este momento absurdo de violência que nós vivemos contra as mulheres, né, que sempre existiu, mas que agora está num nível absurdo, que nada mais é do que o exemplo do que o genocida, né, que está na presidência, passa para a população brasileira e também para os homens públicos, né, que aquilo é permitido fazer com as mulheres públicas que estão na vida pública. Isso nós não vamos aceitar, o Estado brasileiro não permite isso, é por isso que nós vamos fazendo esse trabalho também através da Força Tarefa. Acho que era mais ou menos isso aí. Muito bom, Ariane. O nosso tempo está meio estourado aqui, mas eu queria uma última frase assim, com foco neste momento. Então, quais as iniciativas, 1 minutinho para cada uma, neste momento que vocês estão trabalhando para a gente fazer esse enfrentamento? Violência doméstica, violência política, enfrentamento ao feminicídio, esses 3 grandes elementos que se fortaleceram desde 2016, infelizmente, na nossa cultura nacional, a partir do governo Bolsonaro também tem crescido, e com a pandemia também acabou ampliando muito o número de casos. Podia começar por ti, Télia. Vamos lá, fazer o fechamento e daí tu já faz tua despedida junto aí. Tá bem. Que foram falas tão contundentes e tão completas, né, que eu acho que a gente foi, assim, conseguindo passar, acho que todas nós aqui nos complementamos, né, nesse compromisso que a gente tem de enfrentamento à violência contra as mulheres, a esse comprometimento com um projeto, né, político de fim dessa sociedade tão desigual que a gente vive, e em todos os sentidos. Mas nesse momento, né, com o que nós estamos, assim, hiper envolvidas? Desde o início da pandemia, que nós sabemos que o tema do feminicídio tem sido cruel para as mulheres no mundo inteiro, né? Da violência contra as mulheres em geral, mas o feminicídio cresceu em todo o mundo. E eu estou sempre duvidando das estatísticas. Eu acho que nós temos um problema seríssimo, inclusive, de reconhecimento de que determinadas mortes são feminicídios. Então, nós mantemos... Uma subnotificação, né? Uma subnotificação. Então, nós mantemos os números abaixo. Mas eu quero aqui dizer que o Levante Feminista contra o Feminicídio, que não é uma articulação, é um movimento que busca construir um grande levante nacional contra o feminicídio, que implementa uma campanha chamada Nem Pense em Me Matar, quem mata uma mulher mata a humanidade. Também definiu esse movimento em nível nacional e em nível local a necessidade da gente ter números, saber ler esses números, saber ler essa realidade, incidir sobre essa realidade, exigir das autoridades públicas medidas, a implementação de legislações, o fim da impunidade contra dos agressores contra as mulheres, dos criminosos, enfim, é um conjunto de medidas. Para isso, né, nós temos nos mobilizado, né? O Levante Feminista tem sido, assim, uma espécie de um estopim para nós,
vão à luta, vão sensibilizar a sociedade, vão buscar quem se responsabilize por isso. Então, assim, pelo Coletivo Feminino Plural, né, a gente está implementando um projeto institucional que nós já tínhamos, que era de recoleção de dados, análise da realidade e uma espécie de um mini observatório que nós estamos fazendo essa análise dos dados. E agora, pasmemos de novo, eu já dei esses dados semana passada, em 9 anos, de apenas 5 tipos de violência aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 592.559 notificações de violência. Né? Boletins de ocorrência, registros de delegacia, apenas 5 tipos. O que dá uma média absurda de quase 50 mil ocorrências que chegam às delegacias. Significa que nós estamos com um sinal que já passou do vermelho. Ele é um sinal de sangue, realmente, porque é o sangue das mulheres que está caindo no Rio Grande do Sul, que está sendo derramado. Então, nós estamos, nesse momento, construindo esse pequeno observatório, contribuindo na força-tarefa para que a gente aprove as leis que são necessárias, pedindo para que as nossas vereadoras se pronunciem em todos os lugares, para que a gente possa dar um basta ao feminicídio. Essa é a nossa prioridade hoje no enfrentamento à violência contra as mulheres. Isso não significa que o estupro não seja importante. O estupro é uma violência que não tem tamanho para a vida de uma mulher. E jamais poderá ser diminuído, e nós teremos que, sim, ter um levante contra a violência sexual. Né? Nesse momento, nós estamos enfocando o tema do feminicídio e achamos que essa é uma luta, é uma bandeira que nos une, que está mobilizando as mulheres. Tem 2.000 mulheres no Brasil, todas já articuladas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, 101 coletivos já estão participando, o que significa uma esperança para que a gente vença essa tragédia que é a morte de uma mulher por violência. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Télia. Gurias. Estamos sempre juntas, tá? Estamos sempre juntas, muito bom. Gurias, 30 segundos para a despedida de todas, estourou mesmo o nosso tempo, e a gente fica com o compromisso de fazer aquela segunda e terceira rodada do nosso levante sobre esse tema. Aí temos várias outras companheiras também que estão contribuindo com o levante feminista aí no âmbito da força-tarefa, que a gente também quer ouvir. Vou passar para ti, Anne, para as palavras finais, Anne, depois a Ariane e a Karen. Eu quero só agradecer esse espaço mesmo, porque é super importante, viu, Mesiara? É 1 hora que a gente fica aqui debatendo, é uma visibilidade que temos, é uma audiência que se aproxima e que reproduz para outras pessoas o quão importante é a gente discutir e pensar no que fazer, né? Eu acho extremamente importante que a gente se meta, assim, nesses casos, que a gente denuncie. Eu não tenho dúvida que a denúncia sempre é o melhor caminho, porque o pior de tudo é a gente ser conivente. Uma sociedade que é conivente com esse tipo de atos bárbaros que vem acontecendo contra as mulheres, em plena pandemia, as mulheres, se não morrerem de fome, não morrerem pela Covid, estão morrendo pela mão dos seus companheiros. Isso é muito cruel. Então, vamos denunciar, vamos registrar, vamos participar desses atos, dessas questões que nós estamos chamando enquanto levante, enquanto o Reforchir, enquanto outras ações que estão acontecendo, porque isso nos diz respeito. Hoje pode não ser ninguém perto de nós, mas amanhã pode ser a nossa irmã, a nossa amiga, a nossa vizinha, e isso diz respeito às nossas atitudes. Então, com certeza, que as pessoas se deem conta dessa questão. Muito obrigada, Anne. Ariane? Eu queria agradecer a oportunidade também, fazer uma referência aqui, que esse trabalho que nós realizamos na Força Tarefa de Combate aos Feminicídios, ele é um exemplo da força do movimento de mulheres e feminista nesse estado.
né, que sempre respondeu de forma muito positiva às políticas públicas, quando nós tínhamos, né, nós chegamos a ser o estado que mais teve conselhos municipais da mulher, e dizer que essa experiência é a experiência que mobiliza o movimento de mulheres, mobiliza a institucionalidade para forçar pelo parlamento, tamanha é a ausência do poder executivo do governo Eduardo Leite, né, políticas públicas para as mulheres, orçamento público para as mulheres, respeito pela vida das mulheres e seus dependentes. Nós lamentamos já as 46 mulheres mortas neste ano, né, mas que parecem não sensibilizar o governador e as autoridades gaúchas. Então, nós fazemos um apelo aqui, né, para que o PL 95 seja aprovado amanhã, né, para que ações como a Máscara Roxa e outras continuem acontecendo, mas nós queremos parar de contar cadáveres e identificar a violência. Nós precisamos de ação de prevenção. Esta política pública, é este recurso que nós também temos que lutar. Por hora, a gente está enfrentando o pior, que é a morte. Mas contem conosco, entrem na página da Comissão de Segurança e Serviços Públicos lá, acessem os números de emergência, todos os trabalhos e as informações que a gente disponibiliza. Estamos juntas, aprova PL 95 e nem pensem em nos matar. Isso aí, as duas tags, a Denise Fernandes está aqui, colocou nem pensem em me matar, em nos matar, Levante Feminista, aprova PL 95. Karen, para fechar a nossa live, então. Obrigada, Misi, foi muito legal estar aqui com vocês, porque a gente, tanto tempo, né, que não consegue se encontrar, se beijar, se abraçar, uma saudade enorme de vocês, mas a gente não se afastou nunca da luta, né, estamos sempre juntas na luta. Então, agradecer muito esse espaço, Misiara, a oportunidade de estar com essas mulheres que eu admiro muito, e nem pensem em nos matar. Muito obrigada, gurias. Foi, olha, a audiência dizendo que foi um timaço essa noite. Quero agradecer muito ao meu amigo deputado Paulo Pimenta por abrir sempre esse espaço, todas as segundas-feiras nas suas redes aqui. Agradecer a cada uma, a Anne, a Télia, a Ariane, a Karen, por estarem aqui, né, disponibilizar seu tempo, mas eu sei do profundo compromisso com a luta, com a nossa luta. E agradecer cada uma da nossa audiência, a Naira de Caxias, a Paula, nossa vereadora, né, de Charqueadas, toda a turma, Denise Fernandes, toda a turma que nos acompanhou, pedindo que vocês sigam compartilhando, então, para que outros e outras assistam essa nossa live, colocando a tag Aprova PL 95, que vai a voto amanhã na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e nem pense em me matar, Levante Feminista. Boa noite a todos e todas.